Olá, querido, estamos chegando por aqui com mais uma mensagem da Palavra de Deus para compartilhar com vocês que nos assistem através da nossa TV, Explosão da Rede TV. Estamos ao vivo agora também no nosso canal no YouTube, Explosão da Rede Gospel. Se inscreva em nosso canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Estamos transmitindo da nossa TV para o YouTube e também estamos transmitindo da nossa TV para o Facebook. Estamos ao vivo também no nosso site, na nossa TV, explosão da rede tv.agoranaweb.com.br. Já pedindo para você se inscrever também, nos seguir na nossa página no Facebook, onde a gente está transmitindo também Explosão da Rede Gospel. Vai lá, se inscreva, nós temos bastante pessoas lá que também nos seguem e também nos acompanham o nosso trabalho que a gente faz. Bom, já pedi de primeira aqui, gente, quem estiver nos assistindo nesse momento, estamos gravando também essa mensagem, essa primeira mensagem que a gente vai trazer aqui dentro do programa O Mundo é Minha Paróquia. Vamos ter ele por completo lá no nosso Facebook, também no nosso canal no YouTube. Vai ficar gravado completo, mas a gente está gravando aqui para fazermos os cortes. São 3 mensagens e nessa primeira mensagem a gente vai trazer uma palavra falando sobre toda a verdade é análoga. Toda a verdade ela tem um parecer semelhante. Tudo análogo, ela tem o que acontece no mundo natural, acontece também no mundo espiritual. Ou seja, o homem, o ser humano, homem e mulher, sentido genérico, o homem, né, vive em 2 dimensões: a natural, que é onde agora eu estou aqui, e temos também a espiritual. Tudo que acontece no natural é paralelo ao que ocorre também no mundo espiritual. E a gente, nessa primeira mensagem, a série de mensagens, são 3 mensagens. Vamos ver se a gente consegue aqui, dentro do nosso tempo, estamos há horas aqui, numa luta, numa guerra para gravar. Existe o mundo espiritual das trevas que tenta se opor para que a gente não grave, mas a gente venceu. No nome de Jesus, estamos aqui para gravar essa palavra de Deus para você. Então temos 3 mensagens que vai ficar gravado aqui no YouTube. E depois essas mensagens também estão sendo gravadas separadamente para que você possa ouvir uma por uma. Tá bom? Para quem ainda está acompanhando agora, vai poder então ver as 3 mensagens que a gente vai trazer. A gente só vai fazer um intervalinho de questão de 1 minuto, 2 minutos ali, para a gente só começar a nova gravação e assim trazer essa mensagem para você. Bom, como eu falei, toda a verdade é análoga, é semelhante, parecido. O que acontece aqui no mundo natural está acontecendo no mundo espiritual, e é uma coisa interessante, né? Que essa luta que a gente tem aqui, que está acontecendo agora, né? Às vezes temos circunstâncias, falta dinheiro, né? Ou situações, contas às vezes atrasadas, e entre outras, né? Outras assim, pessoas que nos resistem, pessoas que, por exemplo, não gostam de nós, não nos recebem na sua casa, não vêm até a nossa casa. Essas coisas eu estava buscando entender do Senhor o que acontece. E a gente vê que existe uma luta espiritual entre a luz e as trevas, aqueles que servem a Deus e aqueles que servem a Satanás, aqueles que servem a justiça e aqueles que servem o pecado. Então existe uma luta, eles não se dão, né? Eles se opõem. E a primeira verdade implícita na comunhão que a gente quer trazer, essa verdade a gente vai trazer para você, essa primeira mensagem, para você que está nos assistindo através do nosso canal. Essa primeira mensagem, ela se encontra em Êxodo, no capítulo 12, do versículo 11 até o 14. A verdade implícita na comunhão. O Cordeiro de Deus
quebrará as cadeias. Essas cadeias que existem aqui no mundo natural e também no mundo espiritual precisam ser quebradas. Nosso texto base para essa mensagem é a verdade implícita na comunhão, no Êxodo capítulo 12, do versículo 11 até o 14. Acompanhe comigo a leitura. Êxodo 12, do versículo 11 até o versículo de número 14. Depois a gente vai discorrer dentro desse tema sobre o Cordeiro de Deus quebrará as cadeias no mundo natural e quebrará as cadeias no mundo espiritual. Diz assim o texto: ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. É Deus mesmo que vai passar no Egito. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. E quando eu vir o sangue, passarei por cima, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem como decreto perpétuo. Amém. Esses versículos. Toda a verdade é implícita na comunhão. E o Cordeiro de Deus quebra as cadeias. Vocês viram que nesse texto que a gente trouxe para vocês, é uma coisa que hoje em dia, agora ontem, deu um temporal aqui na nossa cidade, na região. E era um vento bastante forte, pedra, granizo. E naquele momento, eu me lembrei da palavra de Jesus, que Jesus repreendeu o vento, repreendeu a tempestade e tudo se acalmou. Naquela hora, eu liberei uma palavra sobre o mundo natural e sobre o mundo espiritual. E eu disse, em nome de Jesus, eu subjugo o mundo natural, subjugo o mundo espiritual, ao nome do Senhor Jesus. Tempo, tempestade, acalme-se e passe por cima. E aquele tempo foi se acalmando. E eu até disse para a mulher, vamos ver o que aconteceu depois em outros lugares que não houve oração. E realmente aconteceu, em alguns lugares aí caiu o ginásio, destruiu o ginásio, morreu pessoas. Mas aqui quando a gente orou, usou o poder do nome de Jesus, a autoridade do Senhor fez com que aquela tempestade, aquela chuva forte, aqueles granizos passasse por cima. E aqui nesse texto, meus amados, onde o povo de Israel estava preso, estava escravo, opresso, lá no Egito. O Egito, como sabemos, ele tipifica o pecado, onde as pessoas são escravas, estão opressas. E o sistema é governado por Satanás. Os judeus estavam lá no cativeiro, na escravidão, sob o jugo dos egípcios. E o Egito era chamado Terra dos Alhos. E Deus libera uma palavra. Então o Egito era chamado Terra dos Alhos, exemplificando aqui o mundanismo e o pecado. E Deus disse a Moisés: Moisés, eu usarei você para tirar o meu povo da terra do pecado, para tirar o meu povo do mundanismo, das amarras da escravidão. Você será um instrumento em minhas mãos para redimir o meu povo e dar-lhe liberdade.
Moisés seria um único homem contra milhões de egípcios. E a força do seu poderoso exército formado por soldados valentes que haviam guerreado e vencido nações. Olha só. Um contra os milhões de egípcios. A força do seu poderoso exército formado por soldados valentes que haviam guerreado e vencido nações. Deus poderia ter enviado um exército de anjos em vez de usar Moisés, mas então não haveria qualquer participação humana. No entanto, no jardim do Éden, a maldição do pecado recaiu sobre a humanidade pela desobediência de um homem, Adão. E o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. Logo havia um único jeito para remover a maldição. Tinha de ser com sangue. Sem sangue não há remissão de pecados. Tinha de ser com sangue. E o derramamento de sangue era a única maneira de redimir o homem e libertá-lo do pecado. Agora você entende essa tipificação que a gente vê aqui, uma analogia, um análogo do Egito com o pecado? O Egito, como sabemos, tipifica o pecado. Lá no Egito, os judeus estavam debaixo da opressão, sobre a escravidão, serviços pesados. E Deus ordenou Moisés que separasse um cordeiro. Vamos ver esse texto no versículo 3 de Êxodo 12, versículo 3. Olha o que diz aí. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Um para cada casa. Para ser sacrificado. Ou seja, cada casa tinha que ter um cordeiro. E hoje, da mesma forma, em cada casa, em cada família, tem que ter o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que liberta você do pecado, que liberta você da escravidão, dos grilhões que prendem você, que fazem escravo de você. Na sua casa tem que ter o cordeiro de Deus. Agora, que relação tinha um cordeiro com a libertação do povo das mãos de um exército equipado com carruagens, espadas e lanças? Como um cordeiro seria a provisão para Israel sobreviver? Mas Deus disse: o cordeiro será o seu meio de escape e de libertação. A maneira de sair do pecado, da escravidão, do cativeiro, a saída do Egito. O cordeiro quebrará as cadeias. Você, eu e você, só conseguimos sair dessa escravidão do pecado através do sangue do cordeiro, o cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. O cordeiro que quebra essas cadeias do pecado que prende-nos. É o cordeiro de Deus que consegue fazer isso. É o cordeiro de Deus que quebra essas cadeias do Egito, do mundanismo, do pecado que nos prende. É o cordeiro de Deus que quebra essas cadeias que Satanás lançou sobre nós, da mesma forma que lançou sobre o povo de Israel lá no Egito. Assim como Cristo, o cordeiro sacrificial do Novo Testamento, o cordeiro para a libertação dos filhos de Israel do Egito não poderia ter defeito. Olha o que diz o versículo de número 5. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Os israelitas não podiam oferecer a Deus um cordeiro com marcas. Não podiam oferecer a Deus um cordeiro fraco. Não poderiam oferecer a Deus um cordeiro doente, que não conseguisse negociar
em lugar algum. Não podia dar restos para Deus. Pense nisso. É difícil tomar um cordeiro vivo e esperar que algum milagre de libertação aconteça. Porém, é ainda mais difícil que um cordeiro morto possa despertar em alguém a esperança do cumprimento da promessa da aliança com Deus. Entretanto, foi pela morte daquele cordeiro que veio a libertação do povo de Israel. Da mesma sorte, forma, foi pela morte do Cordeiro de Deus que veio a nossa libertação do pecado e de Satanás. E não era apenas a morte de um cordeiro e o derramamento do seu sangue. Olha o que diz o versículo de número 7. Passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Afinal, o sangue do animal era uma alusão ao sangue de Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que um dia seria derramado na cruz do Calvário. Os israelitas tinham de apanhar o sangue do cordeiro, apanhar o sangue lá do cordeiro, colocar dentro de uma vasilha e cobrir com ele o umbral das portas nos 3 lados. E Deus disse a Moisés que falasse ao povo que o sangue era um sinal para ele quando ele levasse a destruição aos inimigos e passaria por cima das casas com a cobertura do sangue. O sangue seria a proteção. O sangue seria a proteção, o escape da morte, a vitória do povo de Deus. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. E quando eu vir o sangue, passarei adiante, passarei por cima. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. O próprio Deus ia passar lá, ele disse, quando eu vir o sangue, passarei adiante, passarei por cima, não atingirei. Mas esse foi apenas o primeiro passo. Os israelitas tinham de ir além do sangue. Tinham que assar o cordeiro e comê-lo. Olha o que diz a partir do versículo 8 até o versículo 11. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeças, pernas e vísceras. Não deixe sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queima o que restar. E ao comer estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Por quê? Porque tinha uma viagem para fazer. E uma batalha para ganhar. E temos que nos alimentar para ir para a batalha. Quando vamos viajar, temos que nos alimentar bem. Eles tinham uma viagem para fazer, uma batalha para ganhar. Então, o sangue não seria suficiente para fazê-los superar o problema, para fazê-los superar a prova, para fazê-los superar as circunstâncias. Enfim, todas as suas necessidades. Era necessário mais. O sangue não seria o suficiente. E Deus disse: prepare-se para sair. Estejam prontos para sair. Eu darei força para marchar.
Apronte-se para ultrapassar os limites egípcios. Eu lhe darei força para vencer. E a força será do cordeiro que vocês comerem. Vocês não terão tempo para se preparar para alguma circunstância. Saciem-se, comam a noite toda, preparem-se. Coloque o cajado na mão. Calce os sapatos, porque depois que tiverem comido o cordeiro, precisarão marchar. Eu vou guiá-los para fora do Egito pelo poder do cordeiro que está em vocês. Aleluia. Lembre-se do clamor de Paulo. Somos membros do seu corpo, da sua carne, dos seus membros. Efésios 5:30. Pois somos membros do seu corpo. Gálatas 2:20 diz o texto: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, o Cordeiro de Deus. Aleluia. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quando participamos da ceia do Senhor, da Santa Ceia hoje, quando bebemos do sangue, comemos do corpo de Cristo, somos aperfeiçoados à sua imagem, fortalecidos e equipados para a jornada da vida. Assim como o povo de Israel, eles não apenas tinham que marcar as suas casas com o sangue, eles tinham que comer assado do cordeiro que Deus tinha preparado, que Deus mandou separá-los. Para você vencer os seus problemas, para você vencer a sua prova, a sua circunstância, é necessário se alimentar do Cordeiro de Deus, do corpo e do sangue de Jesus. Quando participamos da ceia do Senhor, quando bebemos do sangue de Jesus e comemos do corpo de Cristo, somos aperfeiçoados à sua imagem. Então recebemos força para vencer as lutas, para vencer as guerras, para vencer as batalhas, para vencer a viagem, a jornada espiritual que nós estamos. 1 Coríntios 11, versículo 23, diz assim: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado em favor de vós, faço isso em memória de mim. Ou seja, quando você participa do corpo de Cristo, você se alimenta, você fica forte, você fica preparado, porque tem uma jornada, tem uma viagem que nós estamos fazendo aqui nessa terra. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança em meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Ou seja, coma do corpo, beba do sangue. Coma do corpo para você poder caminhar, para você poder viajar, para você poder enfrentar os seus inimigos, enfrentar as suas adversidades, seus problemas, suas provas, as suas circunstâncias. Comam do corpo, porque o corpo fortalece vocês. O Cordeiro de Deus fortalece vocês. Preparem-se para sair. Eu lhe darei força para marchar. Apronte-se para ultrapassar os limites egípcios da escravidão. Eu lhes darei força para vencer. E a força será do cordeiro que vocês comerem. Olha que Deus está dizendo: eu lhe darei força para vencer, e a força será do cordeiro, do sangue, do corpo de Cristo, do qual nós participamos. A força do cordeiro que vocês comerem.
Saciem-se, comam, prepare-se, coloque a mão no cajado, coloque o cajado na mão. Cajado é para quê? Para pastorear. E calce os sapatos para proteger os seus pés, os sapatos, os calçados na preparação do Evangelho da Paz. E depois que tiverem comido o cordeiro, da carne do cordeiro, precisarão marchar. É isso que acontece quando a gente participa do corpo de Cristo. Nós precisamos marchar. E o Senhor nos guiará para fora do Egito, para fora do pecado, para fora da escravidão, para fora da circunstância, pelo poder do Cordeiro que está em nós, o Cordeiro de Deus. Quando participamos da ceia do Senhor, da Santa Ceia, quando bebemos do sangue, comemos do corpo de Cristo, somos aperfeiçoados à sua imagem, fortalecidos e equipados para a jornada da vida. Porque sempre que comerem desse pão, do corpo de Cristo, e beberem desse cálice, do sangue de Cristo, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Vocês anunciam a sua libertação. Essa é uma analogia que a gente fez aqui, amados. A verdade implícita na comunhão, na participação da Santa Ceia. Quando nós bebemos do sangue, comemos do corpo de Cristo, somos aperfeiçoados à sua imagem, fortalecidos e equipados para essa jornada da vida. Precisamos comer do corpo de Cristo. E pelo poder do Cordeiro de Deus que está em nós, como a gente leu em Gálatas 2:20. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Que Deus o abençoe. Essa é a primeira mensagem dessa analogia que a gente traz para vocês. Guarde essa palavra e compartilhe. Você que está nos assistindo no YouTube, no Facebook, a gente faz um rápido intervalo aqui e a gente continua essa mensagem. Ela vai estar completa aqui. Vai estar completa aqui. São 3 mensagens, 3 séries de mensagens sobre a verdade. Ela é sempre análoga. O que acontece no mundo natural acontece no mundo espiritual. Precisamos comer e beber do sangue de Jesus para quebrar essas cadeias. O Cordeiro de Deus é que quebra as cadeias. Essa é a nossa primeira mensagem. O Cordeiro quebrará as cadeias do pecado, do mundanismo, quebrará as cadeias de Satanás. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é Jesus Cristo. Amém, meus amados? Então, para você que está nos assistindo, essa mensagem ela ficará também em cortes aqui e você poderá também assistir. Rapidinho a gente faz um rápido intervalo e já volto para você.